Eu quero convidar você para se juntar a nós, porque nós vamos tomar um café aqui agora com a Andréa Vermont, que é doutora em neurociências. Ela é psicanalista, filósofa clínica e aceitou meu convite. Estava lá em Ribeirão Preto, né, Andréia? Saudade que eu estava de você. Obrigada. Fizemos uma corrida, mas foi ótimo, perfeito. Para a gente conversar sobre essa violência contemporânea que nós estamos vivendo. Porque a gente se assusta, Andréia, a cada dia com as atitudes do ser humano. Joga bicho do muro para lá porque estava com a cabeça quente. Mata animais, o filho que matou os bichinhos da mãe e ameaçou a mãe de matá-la, feminicídios. E aí a gente se pergunta, o que está acontecendo com a mente do ser humano? Enquanto isso, me passa a xícara para eu te servir um cafezinho. Adoro um tá? café, olha que chique, gente, que tá esse café aqui, pra é tudo você, de verdade, para os nossos uma amigos, beleza. né? O que explica? Na verdade, né, Mônica, a grande questão é que hoje nós temos uma divulgação maior, né? Mas essas coisas, elas sempre aconteceram. Tem um livro do Dr. Robert Simon, que ele é um professor aposentado, um catedrático de Harvard. Indico até que quem quer conhecer de gente leia esse livro. Chama Os Homens Maus Fazem o que os Homens Bons Sonham. Na verdade, a violência, ela existe dentro de nós, a agressividade, ela existe dentro de nós. O Nietzsche vai nos dizer que, sendo eu humano, nada do que é humano me é estranho. E essa frase, ela pauta a minha vida. Tudo que um ser humano faz, eu sou capaz de fazer. Vai depender das situações de adversidade, de estímulo, de permissividade. Então, na verdade, essa agressividade, ela existe dentro de nós. A grande questão é o que a gente faz com isso. Por exemplo, em psicanálise, não se assustem, a gente vai dizer que, por exemplo, uma forma de sublimação é alguém que seria um psicopata se tornar um grande cirurgião, um excelente cirurgião, e abrir a barriga das pessoas e tornar isso uma solução, aquilo que seria um problema e aquilo que seria uma violência. Então, na verdade, essa agressividade, ela existe dentro de nós, só que nesse momento da humanidade, ela está sendo endossada por alguns discursos, ela está sendo mais divulgada pela facilidade da diversidade dos meios de comunicação e da mídia. E outro fenômeno que isso a psicologia comprova e mostra é que quando algo acontece e da forma com que isso é divulgado, isso pode endossar e espelhar novos comportamentos. A neurociências também vai dizer isso e vai explicar isso através do neurônio espelho. Nós temos um neurônio no nosso cérebro, na nossa fisiologia cerebral, que ele tende a imitar comportamentos. Daí a frase, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. É fato. Nós temos um neurônio que ele começa a imitar sensações, sentimentos, comportamentos. Então, por exemplo, quando você passa diante de um acidente, é como se você estivesse ali naquela situação, ou diante de um velório. Você é capaz de ter empatia pela dor da perda, porque o neurônio espelho ele começa a imitar sensações, sentimentos e comportamentos. Voltando isso para a temática da violência, quando essa violência começa a ser endossada, estimulada, de certa forma, subliminarmente, dita que ela é permissiva até certo ponto, nós começamos a ver comportamentos como esse de forma quase que democrática, como se agredir, como se agir de forma violenta fosse uma solução para a própria violência. Essas pessoas, você está explicando aqui, é um bolinho de laranja para você? Obrigada, Você me passa esse outro prato, por favor, Andréia? E o que acontece? A gente vê esse tipo de comportamento, você está explicando, né, como que funciona isso, o neurônio, essa explicação que você trouxe. Aí eu fico me perguntando, aí chega na falta de controle, na falta de inteligência emocional, também eu acho que passa pela falta de discernimento, é isso. Porque como é que você está com a cabeça quente e você pega um bichinho e joga pelo muro? Por que você não senta, respira, toma um copo d'água? Qual que, sabe assim, o que leva a uma atitude extrema para uma atitude que poderia ser um pouco mais... Você foi no ponto. Inteligente. Você foi no ponto. Eu vou voltar a reforçar. Nós temos dentro de nós o mesmo potencial que um assassino em série tem. André, qual que é a diferença? A diferença é a inteligência emocional, a qualidade do meu controle e a qualidade da autorregulação. Eu brinco com os meus pacientes e com os meus amigos que nós temos dentro de nós como se fosse um botão subjetivo que a gente chama de autorregulação. Alguém passa na rua e me xinga. Vamos supor alguma coisa que a gente odeia, né? Nossa, você tá gorda. Você dá vontade de matar a pessoa.
Quem nunca teve vontade de matar? Não dá vontade de matar, esganicar esse pedaço. Mas aí você se autorregula, pega essa raiva e diz, eu preciso fazer uma dieta. Eu preciso melhorar, eu não estou bem. Ou você vai dizer, eu estou bem do jeito que eu estou. Estou feliz do jeito que eu estou. Você não tem nada com a minha vida, você não paga minhas contas, meus boletos quem paga sou eu. Pronto, isso é autorregulação. Entendi. A diferença entre quem comete o ato da violência e quem não, e aí são duas perspectivas. A perspectiva da autorregulação e a perspectiva do ambiente. Então, nós temos uma questão endógena e uma questão exógena. Nós temos uma questão que é nossa, nós somos um ser agressivo por natureza. Isso assusta, né, da gente pensar? Assusta. Você quer ver um exemplo disso? Tem um acidente de moto, 200 pessoas ao redor. Sim, eu já reparei isso. Tem uma flor desabrochando, nenhuma pessoa ao redor. Tem um acidente na estrada, pessoas mutiladas na estrada. As pessoas se acumulam para parar para ver. Tem um animal, um beija-flor sobrevoando, ninguém para ver. Nós somos a sociedade do espetáculo, a sociedade do simulacro e a sociedade da agressividade. Na Idade Média, quando se queimavam pessoas e se torturavam pessoas, levavam-se crianças para assistir. No incêndio, né, na queima de Joana d'Arc, tinham centenas de pessoas, inclusive crianças. Na crucificação de Jesus, não pensando num fato teológico, mas num fato histórico, centenas de pessoas estavam assistindo aquela tortura, aquela pena de morte sendo exercida. E hoje, se a pena de morte fosse um espetáculo liberado, teríamos centenas de pessoas prontas para assistir. Então, nós temos um fetiche pela violência. Isso é natural. Isso é do ser humano. A minha avó dizia assim, o mundo mudou muito, Deus me livre, as coisas estão piorando, as pessoas estão cada vez... Na minha época, quando a gente começa a falar na minha época, é porque a gente está envelhecendo. Na minha época não tinha isso. Gente, na Segunda Guerra Mundial se mataram 50 milhões de pessoas. Isso nós estamos falando de 1940. Então a violência sempre existiu, a violência existe dentro de nós, a agressividade existe dentro de nós, corrijo, não é a violência, é a agressividade. E essa agressividade ela pode ser usada muito positivamente. Uma pessoa que faz esporte alucinadamente, que cuida do corpo, que malha, que come bem, isso é uma agressividade sublimada. Uma pessoa que se dedica ao trabalho, uma pessoa que comercialmente, isso a gente usa até no meio corporativo, fulano é comercialmente muito agressivo. Isso é excelente. A proatividade, aquela pessoa que luta pelos direitos, que luta pelas pautas, que organiza revoluções. Madre Teresa de Calcutá era uma mulher extremamente agressiva, no melhor sentido dessa palavra, porque se ela não tivesse essa agressividade dentro dela, ela não teria feito as obras que ela fez, sendo ela uma freira tão frágil do interior da Índia. O que não pode é migrar a agressividade para a violência. O que a gente vê hoje? E não é de hoje isso. Hoje a gente só vê porque a mídia divulga. A agressividade se tornou violência na sociedade do espetáculo. A gente viu aí algumas semanas atrás aquela história da mansão, daquela casa abandonada em São Paulo. As pessoas fizeram daquilo um ponto turístico. Uma pessoa que manteve por 17 anos alguém em situação análoga à escravidão. Nós tornamos o que é drástico e dramático em espetáculo, em piada. O que antes era manchete da revista Capricho, lá de 1970, 80, hoje é manchete dos grandes jornais. A vida pública, a vida alheia, questões pessoais, briga entre atores e atrizes, casamentos que se desfizeram, isso virou manchete de jornal. Andréia, está terminando aqui o nosso tempo, é uma conversa que renderia pano para manga, como diria a minha avó. 2 litros de café. 2 litros de café. E o que a gente faz? Porque a gente quer uma sociedade, né, que conviva. Passa pela educação, passa por trabalhar cada vez mais as emoções das pessoas, esse autoconhecimento, achei aqui o que eu queria dizer. O autoconhecimento pode ajudar a diminuir isso, acabar, que eu gostaria. Passa literalmente pela educação, nós precisamos cada vez mais discutir sobre isso, nós precisamos entender as razões disso, nós precisamos entender que nós somos passíveis disso, e aí é autoconhecimento, e passa, e aí por vocês que são da imprensa, por trabalhar também pautas que trabalham o inverso disso.
Como eu disse que existem questões minhas e que existem questões fora de mim, as fora de mim passam muito pela imprensa. Cada vez mais, claro, a gente precisa noticiar N coisas, mas também a gente falar sobre coisas boas, que coisas boas virem notícias, que grandes atitudes virem notícias, que grandes comportamentos, independente de perspectivas políticas ou qualquer coisa do tipo, se transformem em grandes notícias, para que nós tenhamos comportamentos espelhados e aí tenhamos uma sociedade diferente da que a gente está vendo atualmente. Você pode contar conosco aqui, porque a gente, sabe, traz isso. Deixa eu servir mais um pouquinho de seu café para você respirar e ficar mais um bocadinho comigo. A entrevista termina, mas depois a Andréa volta para conversar mais conosco, porque boas conversas levam a isso, ao autoconhecimento. E que bom, né, que a gente teve a Andréa aqui hoje para trazer todos esses esclarecimentos para a gente. Andréa, obrigada, viu? Eu que agradeço, Demora, querida. não. Voltemos para falar sobre esse e sobre outras temáticas tão importantes e aprofundar ainda mais sobre essas questões. Isso mesmo, obrigada. Eu que agradeço, querida. Obrigada, Andréa gente. Vermont, Um abraço. doutora em neurociências e psicanalista aqui com a gente.